Olá, estamos mais uma vez aqui com vocês no programa Amor Diário. Um programa feito especialmente para você, programa para o seu relacionamento, para tirar suas dúvidas, para você ver, né, que todos os casais passam por situações difíceis, por problemas e que vale a pena lutar por ele, né, meu amor? Com certeza. E hoje você vai ouvir ainda a história do Maurício, da Giovana, história maravilhosa. Um casal que se conheceram no mundo, tiveram um relacionamento meio torto, vieram pra igreja, o Maurício foi pra... Não, gente, é muita coisa, muita história, muito bonito, vale muito a pena você assistir e tirar muitas lições pro seu casamento, pra sua vida. Vamos lá? Posso soltar pra nós? Solta aí. É isso aí, gente. Começando aqui então, bem-vindo Maurício e Giovana. Bem-vindo, Maurício e Giovana. Todo mundo saber. nervoso, né? Vocês estão meio nervosos? Um pouquinho só. Então tá bom. Já passa. Conta pra nós, vocês se conheceram há quanto tempo vocês conhecem? Eu conto você. Eu conto, você não esquecido. 10 anos. Tem 10 anos que vocês se conhecem. Isso. E se conheceram aonde? Onde é que começou essa história doida aí, maluca? O Maurício, ele tocava no secular. E aí eu comecei a frequentar os lugares que Mas ele você tocava. toca também, Maurício, ou só canta? Cantava, né? Só canta, Eu só cantar. cantava. Eu tocava, mas em outras bandas, né? Mas na minha mesmo, eu cantava, né? Aí quando esse negócio de freelance, Maurício, eu preciso de você tocando. Aí eu, tá bom, vou lá. Aí eu ia. E aí você? Comecei a acompanhar nos lugares que ele tocava e a gente começou a se envolver em 2006. Só que eu tinha acabado de sair de um relacionamento, ele também, quando foi no ano de 2007, começamos a namorar. Aí foi um namoro bem conturbado, ele era muito visto, né, no mundo, muitas mulheres. Tava muito à noite, na noite. Muito na noite. E minha mãe no início... E o palco dá uma representação, dá uma visibilidade maior. Bem maior. Não tem jeito, né? Chama atenção. Não tanta, né, amor? A gente ajuda, né? A beleza, né? Ajuda, né, Maurício? Tô brincando. É a beleza que atraía. Né? Poste, a altura. A altura do homem. É o palco mesmo, o palco Sempre cantou na noite? sempre. Foram 16 anos Nossa. cantando, viajando. E viajava, é, viajava. Maurício? Com a sua banda? Com a minha banda. no Rio Como de chamava Janeiro, essa banda? Os Marotos. Famosa banda. Entrei em 2008, foi? 2009, 2008, 2009. Eu cantava em outra banda, aí tinha saído o atual, né? Cantou, aí eles fizeram uma seletiva lá e tal. Falaram que eu me enquadrava, né? Aí tudo bem. Isso na época que eu pensei em parar já, né? Tava pensando em parar. Você vê como é que é a coisa, né? Não, isso não dá mais pra mim, eu vou na igreja. Não quero ser crente, quero ficar em paz. Eu tava meio já cansado. Aí surgiu essa oportunidade da Banda dos Sonhos, né? Aí você foi pra lá de novo. Aí fui, me chamaram numa quarta-feira, eu tava num show. Aí na segunda-feira eu já tava no Rio de Janeiro gravando CD com a banda. Meu Deus, rapaz. Muito E o rápido. relacionamento vocês estavam se conhecendo em 2007. Isso. Aí como é que ficou esse relacionamento? Aí ficou bem pior na época. Porque... Ele acaba te ligando. mas ele foi pro Rio de Janeiro, ele passou 2 semanas lá. Né? Foi 2 semanas Mas pra gravando. você, quando você conheceu em 2007, pra você era só mais uma? Namoro ou você já tinha se envolvido pra você já? No caso dela, eu costumo falar que eu que a vi, né, nesse ponto sentimental. Ela ia nos shows, mas ela tinha um relacionamento na época, então me falaram, eu falei, não, tranquilo. Aí eu esqueci, eu falei, mas é bonita. Uma morena bonita. Aí depois eu encontrei ela no evento, e eu tava fazendo uma divulgação com algumas pessoas que iam nas casas de show, davam os panfletos, vão lá, entregam lá e divulga esse evento. Aí vi ela e uma amiga dela, aí resolvi dar pra ela, vai lá, tô fazendo um show dos artistas, acho que era não sei o que das estrelas na época. Aí entreguei pra ela, vai lá você, o seu esposo, seu noivo, você também, seu namorado. E ela me disse, não tem. Aí eu olhei assim, tá. Aí saí, depois voltei, né? Aí ele me chamou pra dançar, aí eu dancei.
E aí foi a primeira vez que a gente ficou, né? Isso foi em 2006. Em 2007 a gente começou a namorar. Oficialmente namorado em Oficialmente. 2007. Realmente. Namoro tranquilo. Muito conturbado. Muito conturbado. No início minha família não aceitava, porque o Maurício ele já tinha tido um relacionamento antes, ele tem 2 filhos do primeiro casamento, então pra minha família, no início era inaceitável namorar um rapaz que toca na noite, tendo um antigo relacionamento, mas insisti. Já não deveria ser santo. Uhum. Né? Já olhava assim e falava, esse cabra aqui deve ser uma tranqueira de primeira. Porque ninguém vê que o Maurício, quem tá vendo em casa, e essa vozinha mansa, esse espírito dele assim, que esse é o Maurício mesmo. Quem conhece hoje sabe que ele é assim, né? Você é assim. Agora, você não era assim. Não. Eu vim ficar assim depois que eu vim pra igreja, né, amor? Depois que eu aceitei Jesus. Aí eu costumo falar que eu fiz assim. Que eu era totalmente... virado. Nossa. Só pisava no chão mesmo, porque era o jeito. Aí vocês começaram a namorar. Ficaram quanto tempo namorando até se aprofundar? Vocês casaram na igreja ou antes? A gente foi morar junto em 2010. Em 2010. De 2007, em 2010 fomos morar junto. Ficamos 6 meses. Não se aguentaram? Não. Tantas brigas, confusão. Tantas brigas, noitadas, que às vezes ele saía pra tocar e esquecia de voltar pra casa. Esqueci de voltar pra casa. Esqueci. 5 da manhã já era. Meu Deus do céu. Aí eu falei, não, isso aqui não é pra mim não. Aí você voltou pra casa do seu pai? Voltei pra casa da minha mãe, meus pais são separados. Aí voltei a morar com a minha mãe. Pouco tempo depois a gente voltou a namorar, porque o nosso namoro sempre foi assim. Namorava, terminava, passava um mês, outro, voltava de novo. Era uma conturbação total. Aí, entre indas e vindas, né? Idas e vindas, muitas. Contáveis. Quantas vezes a gente E foi em terminou 2010, e voltou. Maurício, você decidiu separar de novo. Foi. Mas aí a gente, quando eu voltei pra casa da minha mãe, ficamos 1 mês e meio só separados. Aí voltamos a namorar. Minha mãe morava no Valparaíso e ele morava no PSUL. E aí o nosso namoro era mais de final de semana, porque na semana eu trabalhava, e aí final de semana eu vinha pra ficar com ele na casa dos pais dele, aí ele ia tocar, eu ia com ele, e na semana eu ficava com a minha mãe. E aí quando foi, e continuou na mesma coisa, muito conturbado, brigávamos demais. Ele gostava de levar você pros eventos com ele ou não? Você ficava quieto e ele tinha sozinho? Não, sempre eu tava com ele, mas ainda assim ele conseguia. Ela não gostava de ir, na verdade. Ela ficava, porque... no caso da minha banda, a produtora na época, ela não admitia isso. Você vai no ônibus da banda, você desce, vai pro camarim, eu vou levar o pessoal para tirar foto com você e você, pro mundo, para todo mundo, você não tem mulher, você não tem nada. Aí você se encontra ela sempre depois do show. A gente sempre se encontrava depois, mas muitas vezes eu conseguia quebrar isso, né? Mas mesmo assim ela não aguentava ver isso, né? Eu era extremamente ciumenta, insegura. Rapaz... Peraí, nós temos uma matéria de rua, nosso pessoal fez, nós vamos soltar pra gente poder assistir. O nome da matéria é Devo Contar Tudo ao Meu Cônjuge. É isso aí, vamos lá? Então vamos assistir essa matéria. Solta pra nós aí. Eu acredito que sim, porque a partir do momento em que 2 pessoas decidem se unir para casar e ter uma aliança, para poder ter um relacionamento fiel um com o outro, eu acredito que a partir do momento que eles decidem se tornar uma só carne, eles precisam sim compartilhar algo um com o outro, entendeu? E também eu acredito que a família é projeto de Deus. E a partir desse momento ela precisa ser valorizada pelos 2. E a partir, assim, acredito que quando existe segredos de um para o outro, eles já se mostram que eles já não são mais uma só carne. Tem que contar, né, irmão? Porque um relacionamento, geralmente, como é 2 pessoas, uma tem que saber o problema da outra, né? Pra quando a bomba estourar, os 2 estão sabendo o que está acontecendo. Assim, algumas coisas eu acho que sim, mas certas coisas não, que pode estar prejudicando muito o relacionamento. Hoje em dia, qualquer coisa é motivo de briga, né? O certo seria não ter, né? Mas acaba de que de uma maneira e de outra, termina não contando tudo. Porque o que o pai planta vai ser visto pelo filho e ele também vai entender que aquilo ali é uma semente para ele. E ele vai querer plantar da mesma semente que ele está vendo. Então eu acredito que não deve haver segredos e que um casal deve falar sim, o que bem quiser um para o outro. É
Isso aí. Isso aí. Boa matéria. O pessoal tá meio dividido ali. Não sei se você percebeu isso ali, Maurício. Percebi. O pessoal tava assim, ó, não, deve contar. Mas não, nem tudo. Não, mas deve contar. O outro não, deve contar. Não pode contar. O pessoal tava meio decidido. E aí, o que você acha, Maurício? Qual é a sua opinião nisso daí? Eu, por exemplo, eu acostumei o que eu venho aprendido na igreja, né, tudo mais ensinamentos, é a contar, né? Ela diz que eu falo até demais às vezes. Eu sou muito sincero. Não, o que você acha disso aqui? Não, mas por que você acha isso? Por que não assim? Aí, né? Costumo falar muito, não. Você fala eu demais. conto Você, demais. amor, qual que é a sua opinião? Eu acredito que tem que contar. Você me conta tudo, mulher? Com certeza. Não escondo nada. Nada. Não, porque eu acho que relacionamento é transparência, né? Não é isso. Se você não tiver... por mais que você erre, você tem que ter a segurança de que você vai contar pro seu cônjuge algo que você fez, que ele vai desaprovar, mas que ele vai falar, não. A pessoa chega, por exemplo, errei, olha, aconteceu isso e isso, mas eu sei que não foi legal, que tá errado. E o cônjuge vai falar, olha, realmente não concordo com a sua opinião. Mas ok, bola pra frente, porque ninguém é perfeito. Pior é você errar, né? Vamos botar, eu falo uma questão de errar, acho que a nível... algo que não compromete, né, gente? Porque contar tudo, a questão, por exemplo, traição, isso aí é imperdoável. Isso já é outra coisa. Mas, por exemplo, comprou o que não devia, gastou mais, né? Falou, olha, não, na época, vocês lembram na época de telefone que tinha, se usasse telefone, pagava interurbano, porque hoje em dia você tem os planos que interurbano é gratuito, não usa o telefone, aí você vai lá, usa o telefone, a conta vem cara. E aí você conta, olha, realmente aconteceu isso, eu usei a mais. Então são essas coisas no casamento que acontecem que tem que gerar segurança um no outro, né? É verdade. É isso aí. Mas voltando para vocês, eu quero saber mais de vocês. Me conta, aí vocês chegaram, 2010, vocês novamente, foi 2010 que vocês foram morar juntos? Mas também separaram. Aí separou, 6 meses. Aí esses 6 meses, vocês voltaram de novo depois de 6 meses? Pra morar junto ou só namorar? Só namorar. E aí ficamos namorando até outubro de 2013. Aí, por causa de uma mentira, uma das várias, justamente isso, uma das várias mentiras que eu peguei dele. Aí eu falei, não, isso aqui não é mais pra mim. Aí terminei com ele e decidi Ele que mentia muito? Mentia demais, bispo. Nossa, mentia muito. E muitas das vezes eram mentiras bestas, dele me falar que estava num lugar e por ele ser uma pessoa... virou uma mania. Mania. Um vício. Era mais fácil mentir, né? Eu já sabia que ela não gostava, né? Então, eu cantava no secular, sempre rolava aquela resenha após o show, né? Então eu falava, não vou nem falar pra ela que eu tô aqui. Bebendo, fumando, fumava também? Fumava. Então você sempre estava tentando conciliar, continuar com ela, a mentira era uma coisa que reinava para poder te ajudar a manter o relacionamento. Exatamente. Manter a paz, digamos assim. Aí numa dessas aí... Numa dessas, várias. Porque por ele ser muito conhecido, não tinha como. Tinha muita gente que me conhecia também, então fazia questão de me falar. Eu tô aqui em tal lugar, amiga. Tava uma fotinha. Aqui, olha quem tá aqui também. E ele me dizia, não, amor, já tô em casa. E aí numa dessas eu terminei, eu falei, não quero mais. Aí você terminou definitivo? Em outubro de 2013. Aí você falou, tchau. Vocês já não moravam juntos? Não, já tinha voltado, né? Eu tava na casa da minha mãe e ele na casa dos pais dele. Aí você deu um basta mesmo, você falou, agora encerra esse negócio, acabou. Sai pra lá, mano. Sem vergonha, vai embora. Já tinha 6 anos já. E eu falei, ele não vai mudar. Tá, então pessoal de casa, nós vamos pro intervalo, aí você vai entender o que aconteceu agora aí, né? O que virou esse negócio aí, esse angu de caroço aí, né, Maurício? É verdade. Essa tranqueira, Maurício, o que deu esse homem que você tá vendo aqui, esse santo, o que virou? Dá um intervalo e a gente volta. É isso aí, pessoal, voltamos aqui e agora vamos descobrir aqui o que virou esse negócio. Mano, conta pra gente, em 2013 você falou pra esse som daqui, seu doido, maluco, mentiroso, safado, irresponsável, daí pra baixo, acabou. Você não vai mudar, então é melhor a gente parar por aqui. Já são 6 anos à toa aí que eu tô gastando da minha vida. Vai ver sua vida com sua música e deixa eu ver minha vida pra cá. E quanto tempo durou isso?
essa separação aí? Foram 6 meses. Aí em março... E ele no seu pé? Não. Acabou. Realmente... Fiquei com tanta vergonha, né, amor? Que eu falei, não, realmente, eu vou deixar a menina. Deixar ela em paz. Deixar ela viver a vida dela. Vou parar. Você entendeu que você não prestava eu entendi mesmo. que eu falei, não, eu tenho que ficar solteiro. Você não valia nada. Você sou uma tranqueira. E não tava na igreja Exatamente ainda? isso, não. Nessa época não, né, amor? Não. Nessa época que a gente separou, não. Vou ficar tranquilo, Maurício. Você tem que estar falando que você entendeu que você era uma tranqueira. Todos nós vamos já passando por esse momento. Que a gente já entendeu que nós não valia porcaria nenhuma. Também já passei por essa experiência que eu entendi que eu não valia nada. Entendeu? Pois é, aí depois, acho que foi uma semana depois, um mês, né? Quando eu falei, agora eu tô livre. Graças a Deus. Vou impedir a vida da Giovana e a minha segue. Aí ficou ruim pra mim. O seu emocional bateu. O emocional, eu comecei a não gostar do que eu fazia. Já começou assim, o que eu tô fazendo aqui? Segunda-feira era um dia de folga, eu tava numa chácara, curtindo com todo mundo. 10 horas da noite, cara, amanhã eu tenho que fazer o quê? Ou viajar ou tocar. O que eu tô fazendo aqui? O que eu vou fazer viajando? O que eu tô bebendo e fumando esse cigarro? Aí eu comecei, né? Saía, deixava os caras lá, não, vou ali, já volto. Ia embora. E nisso vinha sempre ela na memória, né? Aí ali também deve estar curtindo todas, já né? Tá com outro, já tá olha só a cabeça, né? A mente distorcida, né? E fui seguindo, aí perguntava pra cara, tô querendo trocar uma ideia. Vamos em tal lugar. Não é isso não. Trocar uma ideia, tomar um suquinho de laranja, cara. Oxe, tá doido, diferente. Não, isso não quero. Aí desligava o celular, ligava pra um, ligava pra outro. Até então que um amigo meu me ligou. Poxa, cara, e aí, tá bom? Eu falei, não, tô não, cara. Tá afim de tomar um açaí? Cara, é isso que eu quero. Tô umas 3 semanas procurando isso aí. Alguém pra bater um papo. Pra conversar, pra mim. E foi psicólogo na minha vida, não falou nada. Eu só falei, ele escutou. Eu falei, nossa, eu tô tão bem, cara, depois que eu conversei contigo. Ele, né? Engraçado demais. Aí ele me convidou pra ir na igreja. Ele já era crente. Já. Legal. Então ele fez uma isca, te pegou. Isso, não. Vamos lá, você não precisa parar de tocar. Vai lá só pra você conhecer o culto de quarta-feira, que é um dia que você não tá tocando e tudo mais. Você passa lá, depois você vai pro show. Eu falei, não, beleza, eu vou passar lá. Aí falei pra banda que eu ia de carro mesmo, não precisa passar lá pra me pegar e tudo mais. E fui pra igreja. Um culto assim, que eu cheguei lá, chorei do começo ao fim. Nossa, tremendo. Tocado pelo Espírito Santo, ministrado. Tocado, porque até então também eu fugia muito, né, da palavra, né? Você, assim, conhecedor, né, da palavra, então eu brigava com Deus. Não lutava com Deus no sentido assim, não adianta, assim, eu vou ficar nisso aqui. Porque, pessoal, alguém da sua família já era crente? Isso, meus pais. Quando eu me entendi por gente, eles já eram pastores. Nossa, Maurício, que legal. Então, meu irmão tu diácono... é a ovelha perdida tranqueira da família mesmo. Meu Deus do céu. Fui até uns 12 anos, ele conseguiu me levar pra igreja. Era a decepção da casa. Era aquele cara que não é... Esse aí... Eu tava complicando a vida coitada da Giovana. Giovana do céu. O que você foi se... E aí você se envolveu na igreja, Vim pra igreja... fiquei indo, né? Todas as quartas eu ia na igreja antes de ir pro show, né? Aí comecei a tocar terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Aí eu, não, mesmo cansado eu vou passar lá. Eu vou passar lá, que eu preciso dessa palavra. Então eu já tinha parado de beber. Falei, não, vou dar um tempo aí dessa bebida e tal. Ficar só fumando, aí continuei indo. Aí parei também de fumar. Aí ele me fez o convite do Revisão. Aí eu falei, beleza, eu vou pensar. Mas toma aqui, já vou pagar logo, pra não ter... Aí paguei, né, e continuei indo à igreja. Aí procurei você, não foi? Falei e tudo mais. A esposa desse amigo dele veio falar comigo. Já tinha muito tempo que eu não tinha notícias do Maurício, porque eu realmente tinha cortado todos os laços. E aí ela me chamou um domingo pra almoçar, pra saber como é que eu tava. E era justamente o domingo que eu tava de folga, porque eu trabalhava de dia em uma empresa e à noite eu trabalhava em um bar.
Então não tinha tempo. Aí domingo ela me chamou e aí ela me contou, porque eles já tinham um ano que tinham ido para revisão e eles me contaram como é que estava a vida deles, só que ela também não falou do Maurício. Aí no final ela, vou te deixar em casa, porque eu tenho que ir para a igreja, eu tenho instituto agora. Aí eu perguntei para ela o que era instituto. Aí ela falou que era um curso que ela estava fazendo para se tornar líder. Aí eu falei, então eu vou pro culto com você, eu quero ver como é que é lá. Aí fomos para a igreja, foi num domingo, dia 9 de março de 2014. Era Santa Ceia, o bispo estava fazendo uma transmissão lá de Israel. E aí eu lembro que eu fui pro altar, no momento do altar, aí eu lembro até que o Senhor falou bem assim pra gente colocar tudo no altar. E eu nunca tinha ido à igreja evangélica. Mesmo os pais do Maurício sendo pastores, eu nunca tinha frequentado a igreja evangélica. É porque você ficou só com a parte da ovelha nele, né? Peguei só essa parte. E aí eu lembro que quando eu ajoelhei no altar, eu falei bem assim, Deus, eu sei que o Maurício não é o homem que o Senhor tem preparado pra mim. Mas tira ele da minha vida, tira ele dos meus pensamentos. E se eu tiver que esperar 5 anos, 10, por um homem de Deus, eu só quero me envolver agora com um homem que seja um homem de Deus na minha vida. Acabou o momento profético, eu sentei. Quem senta do meu lado no culto? Maurício. Eu tava Ei, lá, pra dar o golpe. Eu tinha 2 shows, né, nesse dia. Eu tinha feito um show à tarde, aí a galera, não, a gente vai pra tal lugar, né, que até então a banda ainda tinha um escritório, né, na Vicente Pires. Vamos passar lá no escritório, a gente toma um banho lá, faz uma resenha. Aí eu falei, não, eu vim de carro, eu vou em casa. Não tava falando pra galera que eu ia pra igreja, né, tava meio assim, não vou falar não, senão os caras vão me zoar aí. Eu vou lá em casa e vou direto pro show. Só que o show era meia-noite. Eu falei, poxa, velho, agora são 8h30. Eu vou passar ali, dá tempo. Era Taguatinga, esse show, o outro era próximo também. Eu falei, dá tempo de eu passar na igreja, assistir a palavra e sair correndo, chegar um pouco atrasado lá, no máximo eu vou pagar uma multinha pra banda, né, que tinha esse negócio de multa. Aí corri e foi a hora que ela tinha terminado a oração, eu tava entrando na igreja. Aí sentei do lado dela. Oi, tudo bem? Aí ela, não acredito que Deus... Mentira. Falei, Deus, eu espero 5, 10 anos, eu espero, falando que eu espero. E ali vocês começaram a conversar de novo. Foi. Só que, assim, no meu entender, no momento que eu vi ele, eu falei, é Deus me testando, tá vendo? Pra ver se eu vou cair de novo nessa armadilha aí. Deus me testando é boa. Falei, Deus, não é isso. Ele não é homem de Deus, ele deve estar mentindo, dizendo que tá vindo aqui. E aí, no final do culto, ele me chamou pra conversar. Essa minha amiga já tinha me falado do revisão no mesmo dia, ela tinha me falado de tudo. E eu sempre tinha pedido pro Maurício parar de tocar. E ele sempre falava assim, olha, eu largo qualquer coisa, mas tocar é meu sonho, então é mais fácil terminar com você do que largar a música. E aí nesse dia eu falei, vamos ver se realmente ele tá mudado. Aí no final do culto ele pegou e falou bem assim, vamos voltar. Eu falei, não, no dia que você largar a música, a gente volta. Aí ele foi pro show, eu fui pra casa. Quando foi na segunda-feira ele marcou uma reunião com a banda e disse que não ia mais tocar. Falei, mas então agora vamos esperar testar de revisão, que era dia 29, era no final de março a revisão. A ansiedade matando o homem, coitado. E continuamos indo pra igreja, eu só tinha folga domingo e segunda. E aí eu só ia pra igreja no domingo, na época na segunda tinha o culto Segunda Chance. E eram os cultos que eu conseguia ir. E a gente ficou conversando, e na época essas pessoas que estavam consolidando a gente, falou pra gente esperar até a revisão pra não oficializar nada, nem namoro, nem nada, pra gente esperar o que ia ser após a revisão. E aí fomos, o nosso revisão foi junto. Aí quando voltamos, pediram pra gente, se fosse pra gente voltar, que a gente tivesse uma data de noivado, casamento. Aí foi mais uma luta. Porque eu ficava pensando assim, meu Deus, como é que eu vou marcar uma data de casamento? Aí eu lembro que ele já conhecia os nossos pastores, o pastor Everton, ele já teve uma proximidade maior. E o pastor falou bem assim, ó, ora e jejua numa data que vocês vão conseguir, Deus vai abençoar vocês. E aí o meu sonho era casar no dia que a gente completasse 7 anos de namoro, só que ia ser 18 de maio. Tinha só 45 dias pra gente casar. Aí o pastor, vocês creem? Aí começou a luta. Porque como é que casa em 45 dias? E eu queria casar com vestido de noiva, eu queria tudo, eu queria tudo. Mas não tinha dinheiro. Aí vamos fazer campanha, no culto Segunda Chance. E aí no dia 18 de maio, domingo 18 de maio, nós casamos. 45 dias depois eu faço a revisão. Casou. E desde então, vocês estão firmes na igreja, firmes, envolvidos. apaixonados.
envolvida. O que virou o Maurício, Giovana? Quando o pessoal de casa, o que virou esse homem? Outra pessoa. Ela tem até um negócio escrito, né? Que eu era totalmente tudo ao contrário do que ela escreveu. Não, né? Foi porque eu falei assim, pai, eu quero um homem que seja homem de Deus. E eu sempre falava assim, não é o Maurício, que queira ter família, porque o Maurício, como ele já tem 2 filhos, ele falava que queria esperar. Eu falava, Lógico. pai, eu quero um homem que cuide de mim, que cuide da minha casa. Como eu não cresci com meu pai, eu falei, eu quero criar meus filhos com os pais. E aí Deus escutou tão depressa a nossa oração que com 1 mês de casado eu engravidei do Estevão. Gente, não, eu tô impressionado, é porque pra mim, eu já tinha aparecido do Maurício, já o bonzinho. Eu tô descobrindo a tranqueira que você era, Maurício. Era feio o negócio. Meu Deus, quem diria? Quem não conhece o Maurício não sabe, porque a gente vê o Maurício assim, esse espírito bom, você tem um espírito diferente. É nítido que você tem um espírito bom, você é um cara, como você falou, gracioso. Tem isso, parece que é seu. Primeira vez que eu vi o Maurício ministrar no culto, eu falei, nossa, rapaz, tem um espírito bom, ele é gracioso, ele é carismático. Você falou pra ela assim, pode investir, tem futuro. Você não sabia que ele tocava. Não, nem imaginava. Não, mas é pela questão porque tem muita gente que sobe no púlpito que quer aparecer. Você não subiu, você não quis aparecer, apesar que você já tinha um resultado muito forte no mundo, mas você subiu pra você cantar, pra louvar a Deus. Eu falei, esse cara quer louvar a Deus, ele tem vontade de adorar a Deus. Quando eu vim gravando, né, um CD gospel, né, pra Sara, só que com outra galera que ficou sabendo que eu vim pra igreja, eu não vou te produzir e tudo mais e tal. Aí eu conversei até com o meu pastor, ele falou, cara, apresenta isso na mão de Deus. Então eu fiz um jejum, né, que eu era muito doido, e ainda sou assim, meio assim, de fazer uns jejuns doidos, assim, meio... que te bota o pé no chão e... se for me machuca aqui, Deus, eu vou seguir isso aqui. Eu tenho metas e sonhos, né? E eu falei que se não for, Deus, que eu largue isso tudo. Então aconteceu várias coisas pra me largar. Aí o cara você não vai gravar, tudo assim. Eu falei, não. Eu acabei de vir pra igreja, cara. Eu não sei o que é isso. Eu vou chegar lá e vou cantar, adoro ao Senhor, louvo sem estar vivendo isso aí, sem saber nada. Aí deixei tudo pra lá, né? Você foi crente? Fui crente. Foi homem de Deus como sua mulher queria, né? Como a Giovana queria. Larguei tudo e graças a Deus, e até na igreja mesmo, né? Na época, né, amor? Eu fiz o teste, aí eu falei, já vai fazer 2 anos que eu tô na igreja, eu acho que não vai mais me chamar pra ser ministro, né? Então, amém, Deus. O Senhor sabe que eu cantei a vida toda, eu quero só que o Senhor tire essa dor que eu sinto, assim, quando eu vi todo mundo ministrando. Nossa, meu sonho tá ali ministrando. Mas amém, Senhor. Eu abro esse jejum, eu desisto de tudo, eu largo, eu não quero mais, só tira essa dor do meu coração. Só. E foi, assim, 3 dias depois, o pastor Eltinho, eu tava entrando na igreja, ele pegou e me chamou. Você fez um teste aqui e tal, me chamou, me falou. Em 2 semanas eu tava com a banda na igreja. Começou, que legal. Parabéns. Você já pode preparar a banda, você começar a tocar mais, né? Em nome de Jesus, mais longe um pouco. Glória a Deus. Porque realmente é um adorador. Você conseguiu, Giovana. Deus mudou. Gente, já vendo, é possível, né? O que Deus faz? E nosso tempo fechou? Fechou. Muito e rápido. Eu vou te dar a oportunidade, Maurício, de você fazer sua declaração em rede nacional para Giovana. Aproveitar esse momento aí, fazer essa declaração. Eu queria falar para ela que ela é um presente. Aproveita, fecha. Pode virar para ela, a câmera é aquela de lá. É só você e ela. Vai lá, fica à vontade. Sim, eu agradeço e louvo pela sua vida todos os dias. Eu creio que Deus une o mesmo propósito e cada dia mais e mais a gente vem se entendendo, a gente vem se amando e que esse nosso amor e esse nosso propósito de estar na caminhada juntos só cresça. Te amo, tá, ninguém? Tá emocionado. É isso aí. Como é que ele fica, né? O preço que você pagou, né, mulher? Esse homem transformado, tô impressionado com a história dele. Gente, eu fico mais impressionado com a história do Maurício do que com tudo. Mas amém, fico feliz que Deus é fiel. Amém. E mais um casal aí. Amém. Fiel, que acredita no casamento. Acredito. É isso. Obrigada por ter vindo aqui no nosso programa. Contado a história de vocês. Foi tão rápido, passou tão rápido, né? Tinha tanta coisa ainda para conversar. Nossa. Mas, infelizmente, nosso tempo acabou. É isso aí. Né? E até o próximo programa. Isso pessoal aí, de pessoal. casa, obrigado. Até o nosso próximo programa Amor Diário. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.